paz de Deus e a do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O batismo nas águas e a ceia do Senhor. Olá, hoje eu vou explicar um assunto muito importante, porque algumas pessoas que já não frequentam mais os templos dos homens falam que quando um fiel aceita servir a Deus, não deve praticar o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Essas pessoas dizem que isso é dogma religioso, doutrina de homens, e até mesmo falam que isso faz parte da lei da antiga aliança. Isso é um erro tremendo dessas pessoas que dizem essas coisas, porque na palavra de Deus mostra que batismo nas águas e ceia do Senhor é justamente o princípio que todo fiel deve fazer no momento que deseja servir a Deus de todo o coração. Vou mostrar aqui hoje, pela Bíblia Sagrada, e provar que todo servo de Deus deve procurar o batismo nas águas e também fazer a ceia do Senhor. Vejam. E Jesus diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pede. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E disse Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para começar, Jesus Cristo afirma que todo fiel será batizado da mesma forma que ele foi batizado, ou seja, nas águas. E quando foi-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra, ele mesmo diz para batizarem uns aos outros em nome do Pai, Filho e o Espírito Santo. Se o próprio Deus manda seus servos e filhos fazerem isso para buscarem o caminho de Deus e a salvação, é isso que todos nós que buscamos servir ao Senhor devemos fazer. Continuando. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus respondeu: Na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os que vão contra o batismo nas águas dizem e afirmam que quando fala batismo nas águas, quer dizer batizar pela palavra. Mas essa passagem de Efésios mostra que Cristo se purificou pela lavagem da água e também pela palavra, mostrando que lavagem de água é o batismo que devemos fazer, assim como nosso Senhor fez, e praticar também a palavra de Deus, como está escrito. E Jesus afirma que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Isso é sério e sagrado. Não se deixem levar por palavras de homens. Se orientem sempre pela palavra de Deus. Para concretizar a respeito do batismo nas águas, mostrarei aqui mais algumas passagens. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Veja que Jesus Cristo fez uma pergunta aos fariseus, saduceus e mestres da lei, e nenhum deles souberam responder a Jesus Cristo. Portanto, essa passagem prova que batismo na água não é obra da lei, porque se fosse, os mestres da lei saberiam responder a Jesus Cristo. Agora vejam que mais para frente, Pedro fala que batismo na água é o caminho da salvação, porque ele detalha que batismo não é limpeza do corpo, mas sim um compromisso diante de Deus, de deixar para trás a velha criatura e nascer de novo como um servo do Senhor. E no livro de Atos, onde fala do etíope eunuco, prova e mostra claramente o princípio de quem acredita em Deus e quer se tornar seu servo. Pois na mesma hora que o eunuco creu no Senhor, recebeu o batismo, ao qual Cristo também se batizou. Agora deixo aqui, para os que ainda não acreditam e não querem se batizar, achando que isso é errado, fica aqui as palavras ditas a Naamã pelos seus servos. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria?
quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Naamã recebeu a palavra de Deus para se curar. E na hora, seu ego e a sua descrença, mesmo por um pouco tempo, quase o fez perder a sua purificação. E os seus servos ouviram e alertaram a Naamã. Como pode escutar algo que irá curá-lo e não faz? Então ele, ouvindo isso, a sua fé se restaurou, e ele recebeu o seu grande milagre. Assim digo o mesmo a vocês que não acreditam no batismo. A palavra de Deus mostra que é salvação, e você não vai buscá-la? Agora, a respeito da ceia do Senhor, a sua palavra nos diz: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus Cristo disse que estava com muita vontade de fazer a Páscoa com seus discípulos, e afirma que não comerá mais e nem beberá mais até que se cumpra o reino de Deus. E pede a todos para fazerem em memória dele. Eu falo todos, porque depois da morte de Cristo, o apóstolo Paulo está ensinando ao povo como se deve fazer a ceia do Senhor. Olhem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O apóstolo Paulo fala claramente como deve ser feita a ceia do Senhor, e ainda mostra que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que pediu para fazer todas as vezes em memória dele. Para todas as vezes que comermos do pão e bebermos do vinho, lembraremos do dia da sua morte, e também lembraremos que ele virá para nos buscar. E alerta para não tomarmos a ceia do Senhor indignamente, pois naquela época havia pessoas fracas e doentes devido a isso. Agora, para finalizar, irei mostrar uma passagem que as pessoas que vão contra isso, contra o batismo nas águas e contra a ceia do Senhor, eles usam especificamente essa passagem da Bíblia
para falar que é a palavra de Deus que fala que não é para fazer isso. Vejam. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Eles usam essa passagem da Bíblia dizendo que a própria palavra de Deus manda deixar de lado o batismo nas águas e as outras coisas. Mas eles nunca continuam a leitura dos versículos seguintes, mas irei mostrar e explicar aqui. Olhem. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas depois abandonaram a fé, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. A palavra de Deus está dizendo que uma vez que já foi batizado, já passou pelas premissas do Evangelho, recebeu os dons e se tornou participante do Espírito Santo e caiu, abandonou o Senhor, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que há só um Senhor, uma só fé e um só batismo. E se olhar o capítulo 5 de Hebreus, essa passagem de Hebreus 6 está pedindo para deixar de lado o princípio do Evangelho, como o batismo e as outras coisas, para começar a aprender assuntos mais complexos, pois em Hebreus 5 mostra que já está na hora de parar de beber leite e começar a tomar alimento sólido. No caso, o leite é o início do Evangelho e o alimento sólido são os assuntos mais complexos do Evangelho de Cristo, e até mesmo de difícil entendimento. Ok? É isso que essa mensagem de Hebreus 6 e 5 quer nos passar. Não se enganem. Desculpe pelo vídeo demorado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Abraço.